Bom dia, queridos. É um prazer estar com vocês aqui nessa segunda-feira. E eu queria falar com você sobre fé. E para isso eu queria ler com vocês o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, a partir do verso 21. Preste atenção nessa história. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Até aqui. Esse texto conta a história de um pai que leva até Jesus o seu filho possesso de um espírito imundo. Esse pai já havia pedido ajuda aos discípulos de Jesus, mas eles não conseguiram expulsar esse demônio. E então o pai desse menino se coloca diante de Jesus e conta a história dele. Olha, ele já desde a infância ele passa por isso. E eu já trouxe para os seus discípulos, eles não fizeram nada, não conseguiram fazer nada. E se o Senhor pode fazer alguma coisa, então faça. E Jesus então olha para ele e fala assim: se eu posso, tudo é possível que crê. E Jesus então, aquele pai então, diante dessa palavra de Jesus, em lágrimas, fala para Jesus: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Essa talvez seja uma das palavras mais bonitas de alguém em desespero. A Bíblia diz, na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Na verdade, existem momentos na nossa vida que a gente se encontra sem fé. Sobretudo quando a gente tenta algumas coisas repetidamente e elas não acontecem. Com o passar do tempo, a gente vai ficando sem fé, a gente vai ficando sem conseguir acreditar que é possível reverter essa situação que já nos acompanha há muito tempo. E esse pai estava assim, cansado, desesperado, sem fé. Mas Jesus pontua para ele a importância da fé para que o milagre acontecesse. O que eu queria dizer para você, que talvez se encontre como esse pai, passando por algumas situações na sua vida que parecem não mudar. Por mais que você tenha tentado, por mais que você tenha orado, por mais que você tenha lido a Bíblia, por mais que você tenha buscado ajuda, parece que nada muda. E quanto mais tempo a gente tenta algumas mudanças e elas não acontecem, mais incrédulo a gente vai se tornando. Mas eu queria te fazer um convite nessa manhã, que você fizesse a oração desse pai, que em lágrimas disse para Jesus: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Talvez o que você esteja precisando fazer é essa oração. Dizer para Jesus que você não consegue acreditar, mas que você quer crer, que você não quer desistir, que você quer olhar para Ele com alegria, com perspectiva, com esperança, mas que você não consegue por conta das circunstâncias que você está vivendo. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que a gente não vê. Só Deus pode botar isso dentro do nosso coração. É Deus quem faz nascer dentro de nós, mas é preciso que a gente clame para Ele, que a gente reconheça isso. É a fé que vai fazer com que a história da sua vida comece a viver uma realidade diferente. Mas como eu não tenho fé? Peça para Ele. Faça esse clamor sincero, de dentro do seu coração. Diga para Ele: Senhor, me dá fé, eu não consigo acreditar. Certamente o Senhor virá ao teu socorro, assim como foi o socorro desse pai desesperado. Que essa palavra possa entrar no teu coração, que a fé do Espírito de Deus possa brotar dentro de você e que você tenha coragem de dizer para Deus: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, e que o milagre aconteça na tua vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos. Tenham todos uma ótima segunda-feira.